Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como executar uma ordem de manutenção através do aplicativo de celular, tá? Vou selecionar uma ordem aqui, vai ser essa 10336, tá? Então inicialmente vou iniciar, clicar nela aqui. Eu posso vir aqui e iniciar a execução, tá? Uma possibilidade, ele vai puxar a data e a hora do meu celular agora, tá? E já vai dar início nessa ordem e eu posso colocar alguma observação também. O que seria essa observação? Ah, vamos supor que a OS iniciou atrasada porque não tinha material, ou então você antecipou por algum motivo, por exemplo, que a mão de obra estava ociosa e você resolveu antecipar alguma atividade. Qualquer tipo de informação você consegue colocar aqui, tá? Então, uma opção é essa, tá? Aqui, cancelar também, se você quiser cancelar uma ordem, você pode fazê-la por aqui. Nós temos informações de descrição da OS, o que é. Então, por exemplo, essa aqui é uma inspeção mensal mecânica, mecânica mensal parado, todas essas informações da OS aqui, tá, que você tem. Aqui você pode salvar, desenhar a mão livre também, é possível você fazer. Então, eu posso selecionar aqui, olha, vou colocar, por exemplo, peraí, deixa eu limpar aqui, colocar, por exemplo, Melvin, Melvin, inclusive, isso aqui pode ser o quê? Isso aqui pode ser um croquis, isso aí pode ser uma assinatura, tá? De alguém da empresa que você queira colocar. Da mesma maneira que acontece, por exemplo, nos Correios, onde às vezes o pessoal vai deixar um cartão, um documento que precisa ser assinado e eles colocam lá, tá? Então é possível você fazer isso, deixar salvo, tá? Na assinatura do pessoal. Então tem desenhar a mão livre aqui. Tem a origem da solicitação, se você quiser vincular a solicitação de serviço aqui, você pode vincular também, né, rastreabilidade. Você pode ou vincular também a uma OS, caso você queira também, né. Então o que seria vincular uma solicitação? Você abre uma solicitação de serviço, por exemplo, para tirar vazamento do compressor. E aí você quer indicar, por exemplo, que a solicitação que deu origem ao SOS é a solicitação 100. Você pode deixar aqui. Ou às vezes você vê esse vazamento de óleo não veio de uma solicitação, veio de uma inspeção. Por exemplo, foi o OS 200. Você consegue colocar que foi o OS 200 aqui também, tá? Lembrando que quando você gera uma solicitação de serviço e você transforma essa solicitação em uma OS, ele já vem para cá automaticamente no número dessa solicitação, beleza? Então você tem esses campos aqui. Temos os campos de ação, né? Onde você pode colocar aqui as orientações para o pessoal. Na verdade, ela pode vir aqui, você pode colocar previamente, ou se você quiser fazer pelo aplicativo de celular e quiser inserir aqui, você pode. Nós temos o campo de ação, onde você pode indicar, por exemplo, que o item está conforme, por exemplo, ou eu posso indicar também que está não conforme aqui, né? No caso de estar como não conforme, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso abrir uma ordem de manutenção nova, clicando em abrir nova aqui. Eu posso abrir uma nova solicitação de serviço, que você quer começar desde o zero o processo todo de geração de uma OS. Você já pode vincular a uma OS existente, por quê? Uma não conformidade de uma OS, mas às vezes já tem ordem de serviço aberta para isso. Não precisa abrir uma OS em duplicidade. É só você vincular a uma OS já existente, que possivelmente ela foi gerada por causa de uma outra solicitação, uma outra ordem que vai estar lá, e existe uma segunda ordem, por exemplo, que você consegue fazer. Um exemplo disso também, exemplo, né? Seria, por exemplo, você tem uma inspeção que você foi numa máquina, identificou várias necessidades, várias não conformidades, no mês depois você voltou, essas não conformidades continuam por N motivos, talvez o material não chegou, talvez você não tenha recurso, então o que acontece? Você vai ter duas OS, por exemplo, vinculada a essa mesma ordem de serviço aqui, tá? Então você pode fazer assim também. Ou você não queira fazer nada, você pode fazer nada também, tá? Que é o que eu vou colocar aqui, eu não quero fazer nada, vou deixar em branco, tá? E aqui observações, no caso dessa OS aqui, como ela vem do plano preventivo, já sai aqui essas informações, mas você pode colocar outras também a mais se você quiser, beleza? Aqui do lado nós temos o campo de planejamento, onde você consegue, caso tenha sido colocado no web, você vai ver aqui todos os itens, todos os materiais planejados, tá? Se for uma OS corretiva, por exemplo, você pode inserir aqui somente os recursos utilizados, tá? Então eu posso indicar, por exemplo, procurar o material cadastrado aqui na minha conta. Vou selecionar aqui, posso puxar o material, por exemplo, vou colocar aqui que é um rolamento, tá? Material, unidade de medida, já tem anotado, custo, tá? Tipo de recurso já é material, aqui que já está cadastrado, posso alterar aqui,
adicionei um recurso, tá? Coloquei aqui, olha, flaguei, então significa que ele já foi utilizado, tá? Por que isso, pessoal? Existe um relatório que é o relatório de custo de OS, onde você consegue comparar o planejado do utilizado, tá? Separado em material, mão de obra e serviço. Então, por isso que aqui você consegue colocar tanto planejado quanto for utilizado. Minha sugestão, aí varia de cada empresa, se é uma OS corretiva, por exemplo, eu colocaria sempre no realizado, né? Agora, se for uma OS que ela já veio como planejada, por exemplo, você pode colocar aqui que, vou colocar aqui, por exemplo, o recurso, eu vou colocar aqui material, vou colocar como filtro, por exemplo, vou colocar aqui esse filtro aqui, que é o material, unidade de medida, vou colocar unidade, o custo aqui, por exemplo, né? Ok. Então, se eu pegar essa OS, o que ela vai vir? Ela vai vir como flegado assim, porque ela já vai vir planejada, né? Ou seja, o material já está separado. Então, o que a execução precisa fazer? Simplesmente jogar de cima para baixo. Então, eu já copiei meu filtro de ar de cima para baixo. Com isso, né? Eu planejei um recurso e realmente utilizei. E o que for colocado a mais, por exemplo, eu consigo vir aqui, no caso do rolamento, como indiquei, e inserir o rolamento também, beleza? Então, essa aqui é toda a parte de planejamento, tá? De recurso. Recursos planejados. Quando passa pelo planejamento, se você utilizou o recurso do planejado, copia de cima para baixo e consegue alterar ali que você realmente utilizou ou não utilizou, para que você tenha o custo do OS e você tenha a comparação também, beleza? Temos aqui a parte do apontamento, tá? Então, apontamento eu posso inicialmente colocar um funcionário qualquer. Então, vou puxar aqui, por exemplo, o Eduardo aqui para poder fazer. Vamos supor que ele fez essa atividade aqui hoje cedo, só que ele começou, vamos supor, 7 horas da manhã, 7h30, e ele acabou esse serviço, por exemplo, às 8h30. 8h30. Salvei. Só que acontece, às vezes ele teve que sair para fazer um determinado serviço e depois outra pessoa terminou, não foi ele que terminou, tá? Então você pode adicionar uma outra mão de obra aqui também. Não vou colocar, por exemplo, o Eduardo, vou colocar, por exemplo, o André, executou essa atividade. Depois vamos supor que ele voltou lá para esse serviço às 9h45 e ficou naquela máquina até 11h30, por exemplo. Beleza? Adicionei aqui, tá? Então você pode indicar vários apontamentos aqui também, tá? De pessoal. Acontece muitas vezes, por exemplo, você vai trocar um cilindro. Às vezes você vai retirar o cilindro, um material que não tem em estoque. Você vai mandar, às vezes, brunir uma camisa, trocar retentor, enfim. Em atividades, o cara tira, ele aponta aqui a retirada, depois na hora que ele fizer a instalação, ele vem aqui e aponta a instalação do equipamento, tá? Então, você pode fazer aqui, adicionar vários apontamentos, e você pode também adicionar as indisponibilidades, né? Porque adicionando as indisponibilidades, você vai ter ali a sua disponibilidade física do equipamento, e você consegue também calcular o seu MTBF, né? Seu tempo médio entre falhas. E você vai utilizar isso aqui também, essa indisponibilidade. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar essa indisponibilidade, copiar ela lá de cima. Então, o tempo que o pessoal trabalhou na máquina, vamos supor que seja o tempo que a máquina realmente ficou indisponível, tá? Então, eu posso inserir várias indisponibilidades, ok? Ou então, eu posso colocar aqui essa indisponibilidade automaticamente. Por quê? Vamos supor que, às vezes, essa máquina aqui, por exemplo, o Eduardo começou a trabalhar nela 7h30, parou 8h30 e depois o André voltou 9h45 e ele acabou o serviço às 11h30. Só que às vezes a máquina foi parada o tempo inteiro. Então essa indisponibilidade aqui ela não seria real, né? Então aqui eu estou indicando que foi só quando o pessoal trabalhou, mas na verdade a disponibilidade foi quando o equipamento realmente estava parado. Enfim, o pessoal deixou lá porque surgiu uma prioridade maior do que esse desse serviço aqui. Então você pode fazer dessa maneira também. Ou eu posso vir aqui, como eu falei com vocês, a disponibilidade total de 2h45. Você pode colocar, por exemplo, aqui, adicionar uma disponibilidade, e você consegue indicar também se essa indisponibilidade que a gente vai colocar aqui, se ela afeta também outros equipamentos, tá? O que acontece? Às vezes é um equipamento que é uma linha de produção. Então, vamos supor, você tem um silo, você tem um britador,
Vamos supor que você tem, chutando aqui, um silo, um britador, você vai ter um misturador, você vai ter, por exemplo, uma prensa, né? E aí o que estragou, por exemplo, foi o britador que está no meio do processo. Você pode parar tudo que está para frente, às vezes você pode parar tudo que está para trás também. Às vezes, dependendo da situação, tudo que está para trás, às vezes você consegue direcionar a produção para outra linha, nem sempre você consegue. Por causa de um britador, você trouxe uma indisponibilidade para toda a sua linha de produção. Se você medir a indisponibilidade por equipamento dessa linha, você pode colocar aqui quais são os equipamentos que sofreu influência daquela indisponibilidade, tá? Então eu tenho todos aqui. Ou então, não necessariamente dessa linha, mas às vezes você tem equipamentos de setores diferentes, mas um equipamento, por exemplo, de que está num galpão que produz um produto para um outro galpão e ele parou aqueles outros galpões. Então você consegue indicar aqui também que aquela parada de uma determinada máquina X, ela causa indisponibilidade em uma outra do outro lado, beleza? Então aqui é a aba de apontamento, nós temos aqui a aba de anexos, tá? Como aqui a gente já colocou uma fotinha, né, como mostrei para vocês, vocês poderiam também colocar aqui, como foi feito também indicado na solicitação de serviço, em OS, puxar uma foto da galeria, ou através de capturar, pode colocar uma foto, vídeo e áudio para poder deixar salvo aqui também, tá? Ou no web depois, vamos supor que seja um serviço terceirizado, que às vezes você tem um relatório de medição de execução, você pode vir aqui e inserir as informações aqui também dentro da ordem de manutenção, beleza? E no final, opa, saí dela aqui, desculpa. Se eu não me engano é essa aqui que a gente fez, tá? E no final, eu posso, depois que inserir todas as informações, eu posso vir aqui e finalizar minha ordem de manutenção também, tá? Aqui no caso, já tem todas as informações, já tinha inserido aqui manualmente, tá? Então, eu já tenho todos os pontos de, todas as informações que já vieram aqui, as ações já com os conformes e não conformes, o planejamento já, de material já todos indicados através do aplicativo de celular, eu tenho os apontamentos também de hora, tá? Do pessoal e de indisponibilidade também, e tem aqui o meu anexo, né? Então, faltou aqui, eu posso fazer, na verdade, inserir aqui, né? Já inseri a ordem de manutenção. É outra coisa que você pode fazer também. Você pode encerrar através do aplicativo. Uma vez que eu encerrei aqui, já atualizei o web, e isso aqui virou já indicador de manutenção no dashboard. Beleza? É isso, pessoal. Forte abraço para vocês aí e até mais. Valeu!